Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês e para perguntar se vocês, ao longo da sua jornada, se vocês conseguem fazer pedido sincero. Eu vou explicar. Eu tenho uma dificuldade imensa em pedir coisas para as pessoas. Então, até por isso, assim, eu acabo me sobrecarregando com coisas que certamente eu poderia compartilhar com outras pessoas, no sentido de pedir ajuda e de fazer com que esse dia a dia, assim, fosse um pouco mais fácil, mais harmônico, né? E até, assim, interessante isso, porque eu sou sempre a primeira a querer ajudar as pessoas, a querer, nossa, facilitar a vida das pessoas, mas quando se trata da minha própria, eu tenho muita dificuldade em fazer pedidos, assim, para as pessoas, né? E, assim, então eu tô gravando esse vídeo para perguntar para vocês como é que é isso para vocês, se a gente consegue fazer pedidos sinceros e diretos, né? E fazer, até por conta de um estudo que eu tenho feito sobre análise transacional, que a gente às vezes entra, né, num lugar, num estado de ego, que a análise transacional diz que nós temos vários estados de ego e que, então, basicamente, assim, os núcleos, né, dos estados de ego é o estado de ego criança, onde a gente olha para, lembra das pessoas que representaram uma autoridade na nossa vida e a gente tenta, de certa forma, desculpa, esse primeiro estado de ego é o estado de ego pai. Então, não necessariamente o pai, né, a figura masculina, pode ser o pai ou a mãe, mas a gente olha para essa pessoa que representou uma autoridade, que pode ser o pai, uma mãe, um professor, o padre, uma tia ou um policial, e a gente tenta reproduzir o que a gente acha, né, que é aquele símbolo de autoridade no nosso dia a dia na comunicação. Então é aquilo quando a gente aponta o dedo para alguém e fala assim, você não fez a sua lição, sabe? Ou quando a gente fala assim, eu não acredito que você tá fumando ainda. Nossa, sabe? Então aquele lugar assim de pai crítico, que também pode ser um pai nutritivo, né? Que é aquele lá, você fez um dodói, vem aqui que a mamãe vai te acolher, né? Que a pessoa começa a contar alguma coisa e você já, né? E o estado de ego criança, que a gente traz as emoções do passado e a maneira como nós conseguíamos, né, nos virar assim na vida. E a gente entra nesse lugar de criança e em vez de fazer um pedido direto, como por exemplo, né, então o marido chega em casa, ele gostaria, a mulher dele é terapeuta holística, ele gostaria muito de receber uma reflexologia, né, uma massagem no pé. E ao invés de dizer isso, fala assim, nossa, eu queria tanto uma massagem no pé, você faz pra mim? Não, ele chega e fala assim, nossa, hoje eu tô tão cansado, ai, meu pé tá doendo tanto, ai, seria tão bom se, né, se eu pudesse receber uma massagem, ou seja, ele entra ali naquele lugar de criança, né? Ou quando nós, por exemplo, faço isso muito ainda, né? Chega para uma pessoa e fala assim, você acha que eu sou muito espivitada? Você acha que eu falo alto demais, por exemplo, né? E como se eu não tivesse um senso de autocrítica, né? Então o adulto é aquele que... no adulto, na verdade, é essa figura da presença, né? Então, na comunicação da análise transacional, eles dizem que a única maneira de uma comunicação real acontecer é entre dois adultos. E enquanto, né, geralmente quando a gente entra no estado de ego pai crítico, como por exemplo eu disse, né, não acredito que você está fumando. Então, o que geralmente acontece é a pessoa, né, que recebe essa mensagem, ela entra no lugar correspondente, ou seja, de criança reprimida, né? Ela, ai, não, eu sei, mas aqui eu não consigo. E, ai, nossa, é tão difícil para mim. Então, nesse nível, a comunicação não acontece, mas que uma maneira de quebrar a comunicação, né, nesse caso, por exemplo, uma pessoa que pede opinião, o que você acha que eu deveria fazer, ou você acha que eu deveria mudar meu jeito, sei lá. Então, é chamar o adulto dessa pessoa e dizer, bom, cada um tem a sua opinião, qual que é a sua? E aí a pessoa automaticamente precisa entrar no lugar de adulto que tem sim uma opinião. Ela tem uma opinião a respeito da conduta dela. E, obviamente, se ela se comporta de determinada maneira, é porque ela acredita que aquela é uma maneira adequada, é uma maneira
apropriada ali, né? A gente fala muito desse negócio de, eu queria ser diferente, mas no fundo não quer, porque senão a gente seria diferente nesse sentido, né? Mas o que eu queria falar com relação aos pedidos é justamente isso, assim, a dificuldade de entender qual é o nosso desejo. E aí, até porque a gente julga esses desejos que a gente tem, né? E é muito interessante isso, assim, eu tenho uma vontade, um desejo, mas ao invés de falar a respeito dele, dessa minha vontade, desse meu desejo, eu simplesmente tento contornar para que as pessoas entendam a mensagem subliminar por trás, né? E eu fico dando indiretas ao invés de falar diretamente sobre isso. Isso simplesmente mostra o nosso julgamento com relação aos nossos próprios desejos. Eu sei que muitas práticas espirituais, como por exemplo o budismo, né, fala muito dessa questão do desejo, mas eu entendo assim que na verdade não é o desejo em si, sim um apego ao desejo, né? No sentido de que se eu desejo comer um bolo de chocolate, eu posso sim desejar isso nesse sentido, falar, putz, eu queria muito um bolo de chocolate, pedir para alguém, né, que faz o meu bolo de chocolate favorito fazer, e fazer esse pedido direto, sincero, sem julgar esse meu desejo por um bolo de chocolate, e no entanto saber que o bolo de chocolate não vai me tornar uma pessoa mais feliz, mais alegre, não no sentido assim, nossa, certeza que se eu comer esse bolo de chocolate eu estaria liberada do sofrimento nesse exato momento, né? Então é o apego mesmo ao desejo que é, entre aspas, o problema. E aí nesse sentido a gente vai se conhecendo cada vez melhor. Então eu tenho prestado muita atenção nos momentos em que eu quero alguma coisa, ao invés de dizer isso, que eu quero essa coisa, eu simplesmente tento fazer de um jeito, manipular a pessoa para que ela faça aquilo que eu sei que eu quero, mas eu quero que seja de uma maneira que ela queira também aquilo, que ela de repente se toque de que, nossa, aquilo é a melhor coisa para se fazer, né? E isso torna a comunicação muito difícil, muito pesada, muito lenta, na verdade, né? E acaba sendo muito frustrante e, assim, cansativo, porque a gente precisa criar 1000 estratégias na mente para conseguir aquilo que seria muito mais fácil. Falar, fulano, você pode me dar uma carona para tal lugar? Você poderia fazer tal coisa para mim? E a pessoa pode responder sim ou não, né? E isso é outra coisa também, né? Da gente fazer o pedido e estar ciente, consciente de que a pessoa pode também dizer, não quero fazer, ou não posso, ou não tenho vontade, ou quero investir meu tempo em outra coisa, e ter a maturidade de falar, bom, tudo bem, mas então não significa que a gente vá comunicar esse pedido e que a pessoa automaticamente vá atender esse pedido. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é justamente para que a gente trouxesse à tona, trouxesse para a superfície todos os pensamentos que estão ocultos, né? Então toda essa necessidade de ocultar, de maquiar, de tornar mais bonitinho algo que é um pedido muito claro e simples, mas que eu tento manipular a informação para que ela chegue de uma maneira que não aparente ser um pedido, no fundo são os pensamentos, os meus pensamentos ocultos que eu ainda não tenho coragem de olhar, de encarar. E por isso eu faço dessa maneira, né? Então eu só queria trazer essa reflexão aí pra vocês essa semana. E super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Namastê!